Sejam bem-vindos a mais um episódio do AMcast. Hoje eu estou aqui com meu amigo Yuri Fontinelli, empresário, um dos sócios da Noélia, empresa conhecida aqui do ramo de alimentação de Fortaleza, empreendedor, um cara que hoje olha para outros negócios além do negócio familiar, com uma trajetória um pouco... uma trajetória cheia de diferenças, né? Yuri foi da área bancária, depois da área bancária fez para o mundo construção civil e mercado imobiliário, depois resolveu se voltar para o negócio da família e conduzir aí o processo de expansão. Então, tenho o prazer de receber aqui esse amigo, grande empresário e, mais que tudo, também é uma verdadeira agência de contatos, porque eu brinco também que o Yuri é aquela pessoa que, quando eu preciso de um contato assim, eu quero... Rapaz, estou precisando da indicação de uma pessoa que faz uma escultura em gelo, não sei o quê. Geralmente o Yuri é o cara que vai saber quem é esse personagem. Yuri, seja bem-vindo ao nosso AMcast. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, a oportunidade de conversar contigo. Sempre é muito bom. E você me deu mais uma ideia, né? De repente eu vou abrir uma agência de concierge, de repente montar mais um negócio, né? Pois é, me chama porque, né, como eu fui o autor intelectual da ideia, de repente pode ser sócio nisso, assim eu posso receber uma participação. Mas, Yuri, eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho, eu acho que é legal, a tua trajetória é um negócio interessante, porque você passeou, né, como eu falei aqui, você passeou desde lá o mercado financeiro, um mercado super específico, foi para o mundo do construção imobiliária, vender imóvel, né? Atuar nesse mundo. E depois você mergulhou no mundo de bolo, salgado, torta e tal. Eu nunca esqueci daquela palestra que você deu uma vez para o nosso time. 88 mil tortas de banana em 2022 ou 2023. Isso mesmo. Gravei esse número. Então... Primeiro, eu queria que você contasse rapidamente aí essa tua trajetória. Vamos lá. Na verdade, a nossa empresa é uma empresa familiar, né? Literalmente nasceu, eu posso falar assim, da nossa casa, né? Porque eu lembro, as minhas primeiras recordações são com 9 anos de idade, né? Minha mãe trabalhando, eu e meus 2 irmãos também ajudando, minha avó, enfim, nós tínhamos uma funcionária da casa que também ajudava, mas eu tomei uma decisão, André, aos meus 17 para 18 anos, eu tinha um sonho de trabalhar em banco. Achava massa o mercado financeiro. Né? E por sorte do destino, né? O primeiro contato que eu tive, convite para participar de uma seleção, foi no Banco do Estado do Ceará, para ser estagiário. Né? Então, assim, e foi muito rápido. Eu lembro que eu me cadastrei no CIE, coisa de um mês, abriu vaga, e eu fui selecionado, convidado a participar. E aí, assim, eu entrei no Banco do Estado do Ceará. Passei quase 2 anos como estagiário, que era o tempo máximo. Né? Em seguida, o Bradesco comprou o BEC. Perfeito, isso. Né? Em 2005 para 2006. E em 2006 eu já assumo, né? Eu já entro como funcionário do Banco Bradesco, depois de quase 1 ano e 10 meses aproximadamente. Trabalhei quase 3 anos no Bradesco. Uma coisa que eu aprendi muito no Bradesco, eu sou um cara, ainda me considero um cara tímido. Apesar de que no ambiente controlado, naturalmente, a gente se solta, né? Mas o banco... eu ia dizer que eu não conheço esse Yuri tímido, não. Pois mas eu sou. Essa perspectiva. Eu sou, é uma coisa que eu trabalho naturalmente. Mas assim, quando eu fui trabalhar no banco, eu fui para a área de atendimento. Então, eu tive que enfrentar isso, né? Apesar de que quando você atende, você está geralmente 1 para 1 para 2, né? Perfeito. Né? Então, isso foi uma diferente coisa... de falar para 100 pessoas, né? Exatamente. Mas fui quebrando. O banco ele me ensinou muito a questão da disciplina. Né? Eu acho que é isso. Você recebe já os processos muito prontos e você tem que seguir aquele processo. Né? Me ajudou muito nessa questão do relacionamento, né? Que você acabou de comentar. Sim. Isso foi um dos grandes aprendizados. Então, graças a Deus, eu tive uma carreira assim, muito rápida no Bradesco. Né? Eu, com 21 anos para 22 anos, já era gerente de contas, né? No Banco Alta Renda. Lembro que recebi convite para ir para outro banco mais ou menos em 2009. E aí foi quando eu fui para o Banco Real. E nessa época, tu estava com 21 anos, tu estava na faculdade? Na faculdade. Entendi. Na faculdade. Enquanto você está na faculdade, você já estava assumindo uma gerência no banco. Bem desafiador porque no banco eu saía por volta de
5h30, 6 horas, minha aula começava às 6h30. Né? Eu saía da aldeota, ia ali para vir da universidade, eu cursava Ciências Atuariais na UFC. Sim, né? na FEAX. Na FEAX, exatamente. E era desafiador porque você estava cansado, morto, né? E enfrentar ainda uma faculdade que era muito cálculo. Então, se exigia muita concentração, né? É algo que você tinha que pegar o raciocínio. E aí, eu lembro que em 2009 eu recebi convite de alguns bancos, decidi ir para o Banco Real. Tive uma experiência um pouco diferente do Banco Real, porque eu comecei a gerenciar, a ser gestor de pessoas. Né? Com pouco tempo, eu virei um subgerente da agência. E aí, quando a minha gerente se desligou, eu assumi a agência. Né? Foi uma experiência bem diferente do Banco Bradesco, porque eu participei de uma integração de banco. Tá certo? Então, o Banco Real foi vendido para o Banco Santander. Verdade. Eu estava integrando aquele grupo. Era um momento que eu tinha... Muitos da minha equipe tinham que ir para São Paulo para fazer integração, fazer cursos. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tinha que entregar os números da empresa. Né? Lembro que eu tive algumas experiências bem interessantes lá no Banco Real, que eu participei de alguns comitês de desenvolvimento de crédito, de aprovação de crédito. E também tive uma oportunidade que não é muito da minha experiência, mas eu consegui ajudar alguns colegas a tirar algumas certificações do mercado financeiro. Legal. Então, assim, às vezes quando fechava a agência, eu recebia 7, 8 gerentes do banco e falava sobre CPA 10 na época, legal, que era uma exigência. Legal. Hoje é uma coisa mais básica, né? Sim. Mas na época eu fazia a instrução, né, de alguns, enfim, alguns cursos para CPA Sim. 10 e foi uma experiência bem diferente. E aí eu decidi, bem próximo do meu casamento, eu recebi um convite para ir para um outro segmento, que é o mercado imobiliário. Né? Recebi um convite para ir para a Bespar. Bespar, se eu não me engano, estava com 3, 4 anos só de vida. Bespar para mim foi uma grande escola, porque diferente do banco, que eu recebia tudo pronto e tinha aquela disciplina, na Bespar a gente teve que construir toda uma empresa. Né? Então eu assumi a área comercial, tive bons professores lá dentro. Né? Então, aprendi muito de marketing com a Renata, assim, foi uma grande parceira. Doutor Beto já é pré-convidado aqui do AMCast, já pré-aceitou, estamos agora costurando a agenda, viu? Mas, assim, figura indispensável aqui depois para esse bate-papo. Tem muito a agregar. E, assim, o doutor Beto me ensinou muito essa parte do empreendedorismo, né? Não sei se dá para ensinar, sabe, André? Mas eu acho que você é picado, sabe? Sim. Pela vontade de empreender. Então, eu vi aquilo, né, de desenvolver. Eu acho que empreender tem muito a ver com desenvolvimento. Perfeito. Né? Não tem a ver só com o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Sem dúvida. Mas eu acho que quem empreende hoje, ele tem mais prazer, como é o meu caso, em ver as coisas acontecendo, e ver o que você está planejando, desejando acontecer. Tá certo? Isso é uma coisa que eu aprendi muito na Bespar. Né? Passei lá quase 5 anos, né? Tenho boas relações até hoje. Né? Aprendi muito, aprendi parte da estrutura financeira que hoje eu tenho conhecimento, aprendi na Bespar, parte de quando a gente faz viabilidade econômica também aprendi. E para mim também aumentei muito meu leque de relacionamento. Na Bespar eu enfrentei muito minha timidez, porque eu lembro que pouco tempo que eu estava, que eu entrei na empresa, eu fui logo fazer um lançamento, participei de um lançamento, tinha, sei lá, 200, 300 pessoas no auditório. Cara, quando eu entrei naquilo me deu uma travada. Tem que colocar essa timidez à prova. Hoje eu tenho mais facilidade, né? Sim. Não vou dizer que eu estou 100% pronto não, mas isso eu enfrentei bem. Legal. Mas toda essa minha experiência fora, sabe, André? Eu acho que foi muito importante para voltar para a Noélia, sabe? Para me sentir mais preparado. Sim. Né? Apesar de que a gente nunca está preparado, né? A gente sempre está constantemente em desenvolvimento. Então, esse ano faz 10 anos que eu voltei para a empresa. Né? Hoje eu estou como CEO. Tenho outras diretorias também, que eu sou diretor comercial e diretor de gestão e gente. Perfeito. E também sou diretor administrativo financeiro da ProKit, que é uma empresa que a gente abriu há mais ou menos 2 anos atrás, que é uma distribuidora de equipamentos, que tem tudo a ver com o meu segmento, né? Apesar de ser equipamentos, mas está dentro do contexto aí de alimentação, né? Eu estou dentro do mercado de alimentação. Aí teu cliente já é outro, né? Já Você passar a atender a empresas, né? Propriamente. Exatamente. Né? Então, assim, a minha experiência profissional, ela, assim, não desejaria ter outra experiência, cara, assim, sabe? Eu me sinto muito realizado com o que eu passei, com as experiências que eu tive, com as pessoas que eu aprendi, convivi, trabalhei. Isso me torna muito do que eu sou hoje. Nada, assim, com relação a valores, eu acho que a gente absorve muito dos pais da gente, da família, né? Não tem como ser diferente. A gente aprende mais a parte técnica, né, com outras pessoas. Isso para mim foi fantástico. Você leva os princípios familiares para a vida profissional e tem mentores profissionais que
que vão te formando para levar, né? Vão elevar, né? E aí uma pergunta, Yuri. A entrada na Noélia como parte do negócio, né? Vou sair aqui, essa decisão, vou sair do mercado imobiliário e vou me dedicar ao negócio da família. Se deu como? Teve uma virada de chave? Teve um gatilho para essa decisão? Teve alguns fatores, tá certo? Eu tenho uma facilidade, André, de encontrar o ciclo que eu estou vivendo. Eu sempre tive isso, sabe? Assim foi. Não é simplesmente um convite de uma empresa que faz você sair de outra. Você tem que entender se você já fechou aquele ciclo também, sabe? Qual é o momento que você está profissionalmente. Até porque se você não sai dessa forma, às vezes você fica, pô, será que eu fiz a boa? Cara, eu nunca tive isso, de olhar para trás e me questionar se eu tomei a decisão certa. Porque sempre foi um fechamento de um ciclo e abertura de outro. Eu consigo identificar. Então, tinha uma questão, eu sou muito apegado à minha família, eu queria estar muito próximo da minha mãe, do meu irmão. Momento que a Noélia estava crescendo bastante, e eles estavam precisando. E é um momento que eu sentia que estava fechando meu ciclo na Bespa, eu não conseguia mais colaborar, agregar para o negócio, né? Eu estava talvez não na mesma sintonia. E isso realmente foi um fator que, aliás, os 3 fatores foi o que realmente culminou para a minha saída, né? E entrar de vez com a Noélia. E assim, é bem diferente, cara, porque eu não sou o cara de cozinha, não sou. Eu gosto de cozinhar em casa, mas como negócio, não sou o cara de cozinha. Eu gosto de comer, né? Assim, gosto de comer, cozinhar, tomar vinho, receber amigos, é diferente. Eu na cozinha sou o quê? Eu sou aquele que come, né? Come. Mas assim, pensar assim, Yuri, se minha família não tivesse um negócio de alimentação, dificilmente eu entraria nesse negócio. Eu tinha que ter alguém para complementar, né, esse ponto que é algo que eu não me identifico, de ter a cozinha como negócio. Então, quando eu entrei os primeiros dias, cara, para mim foi aquela coisa. Eu decidi sair no final do ano. Pô, dezembro é muito movimentado, é o principal mês. Imagina. Então, cheguei, vi aquilo, me senti muito fora. E a primeira coisa que eu fiz, que foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, foi o seguinte, cara, eu tô entrando num ambiente que é novo e não é ao mesmo tempo. É novo porque a Noélia participava num momento que eu não estava tão ligado, não estava acompanhando tão perto. Mas, ao mesmo tempo, era um ambiente que eu me sentia muito à vontade, porque estava com minha família, tinha alguns funcionários que eu já conhecia e tal. E eu falei, cara, eu preciso de uma semana, um pouco mais de uma semana, para entender como é que está a Noélia hoje. Eu preciso fazer essa leitura, né, criar aí minha massa crítica para ver onde é que eu vou poder colaborar, né? E foi bem intenso, cara. A primeira semana, eu observando a loja, ia para a cozinha observar, voltava para o escritório, cheio de perguntas para o meu irmão, cara, por que isso é assim, por que isso é aquilo, assim e tal. Então, assim, é o mesmo de absorver. Teu irmão já estava na empresa desde o início? Já. Ele nunca saiu da empresa. Não. Desde o início da vida profissional dele? Ele nunca saiu. Entendi. Diferente de mim. Eu nunca saí. Entendi. Ele nunca saiu. Então, e aí foi interessante, porque numa dessas foi que a gente fomentou a torta de banana, né? Que você falou agora. Foi. Sim. Porque, pô, eu chegava na empresa, na loja, e chegava o cliente 9 horas da manhã, falou assim, olha, tem torta de banana? Não, na torta de banana só sai a partir de 1 hora da tarde. Aí o cara chegava 10, chegava 11, e eu ficava com aquele, cara, pô, tô perdendo negócio. Tem público para torta de banana o dia todo e eu estou deixando para um horário específico. Isso, e ela tem todo um processo que demanda realmente. Aí eu falei, isso, por que é só tarde? Não, porque a funcionária, ela entra às 9 horas na empresa. Tá, mas porque ela não pode entrar 1 hora antes? Ah, não sei, vou ver. E aí começamos, 1 hora antes, 1 hora, daqui a pouco bota 2 pessoas. E a gente saiu de uma produção de 30, 40 bananas por dia, é chegar a vender 88 mil no ano, né? Então, a observação, ela faz parte do processo, né? De desenvolvimento, de crescimento. De você questionar o porquê daquilo ali, né? Isso. E eu sempre, André, quando eu voltei, eu lembro que uma das primeiras reuniões que eu tive com meu irmão, que passou essa loucura em dezembro, né? Chegou em janeiro, que é um mês diferente de dezembro, é um dos menores meses de faturamento pra gente, né? E a gente conversando de forma informal, ele... Cara, como é a tua visão? Como é que tá a tua visão? O que você está imaginando para a empresa? E eu falo assim, cara, eu vim para crescer. Se for para uma loja só, não vai pagar conta nem minha, nem sua, nem da minha mãe. Então, a gente vai ter que vir para crescer. Vai ter que expandir o bolo para fatia. Cara, vamos pensar aí. Eu imagino em 5 anos a gente ter 5 lojas. Aí ele, não, cara, é muita coisa. Pô, a gente vai abrir... A gente estava com o projeto de abrir a segunda, né? A gente vai abrir essa segunda, vamos dar um tempo de maturação. Eu falei, cara, quem vai demandar isso é o cliente, né? Perfeito. Na minha cabeça, eu acho que cabe. E aí a gente abriu a segunda loja. E eu lembro que tinha aquele medo, né, de ser a segunda unidade, o investimento não foi barato. A gente fez praticamente quase todo com investimento capital próprio. E, cara, assim, o que a gente pensou que ia vender em 30 dias, a gente vendeu em 15, né? Olha aí. Então, isso
tirou um pouco do peso da decisão, né? Porque eu me questionava muito, sabe? Falei assim, pô, minha mãe, meu irmão estão bem, a empresa está bem. Vai eu volto, que eu digo aqui que a né? gente tem que abrir uma segunda loja, o negócio não dá certo. Não dá certo e desanda, pô, vou ficar com aquele peso, né? E eu tava dando aquela chacoalhada, né? Sim. Então eu falei, cara, eu fiquei com aquele medo, né? Então, assim, o primeiro mês, cara, eu tirei aquele peso, aquela tonelada das costas, sabe? E a gente vive um negócio de forma muito intensa, né? Por isso que eu digo assim, a história da Noélia é muito a história da nossa família. Sim. Então, abrir loja, pô, a gente passa 60 dias abrindo, fechando loja, circulando os setores, conversando com o cliente para saber se está tudo certo. E aí passou aquele... Aí deu uma certa encorajada, né? Daqui a pouco eu vejo meu irmão falando assim, cara, pô, tem um ponto ali, o cara me ofereceu, não sei. Eu falei, vamos ver. Aí começamos a ver para a terceira loja. Isso era de 2017... Né, que a gente abriu a segunda loja em 2018, vamos ver, a gente estava olhando 3 pontos, negociando, decidimos fechar a terceira loja, assinar o contrato da terceira loja, né? Um pouco de 1 ano depois que a gente abriu a segunda. E a gente fez também, pô, abrimos no final do ano, a loja estourou de venda, pô, ficou uma loucura. Aí a gente tem muita questão do senso crítico, sabe, André? Minha mãe e a gente cresceu pensando na qualidade, pensando no bem-estar do cliente. Cara, a gente tem que mudar o nosso modelo de negócio. A gente não pode ficar mais produzindo nas lojas e fazer aquela coisa just time, né? De produzir, entregar. A gente tem que fazer uma coisa mais estruturada e tal. A gente decidiu abrir, desenvolver o nosso CD, nosso centro de produção e de fabricação. E a gente decidiu fazer isso em 2019. Foi um pouco depois que a gente abriu a loja Aldeota. A gente conseguiu fechar o projeto em junho. E aí começamos a execução da obra e começo de 2020 veio a pandemia. Né? A gente estava muito firme na decisão que a gente tinha tomado, a gente sabia que estava certo. Mas a pandemia ela dá uma balançada. Sem dúvida. Né? Você vê o seu faturamento... Principalmente naquelas primeiras semanas em que ninguém primeira sabia semana, se o mundo ia acabar. 85% do nosso faturamento foi para 15%. Eu estava com 200 funcionários. Tá certo? E aí que ela fica... Pô, aí eu falei assim, aí uma coisa que eu sempre coloco, cara, o mundo não vai se acabar. Perfeito. A gente vai encontrar uma solução. Até porque não é uma coisa da Noélia, é uma coisa sistêmica, é mundial. Né? Então, assim, naturalmente vai ser encontrada uma solução. E a gente elaborou uma estratégia para superar esses primeiros dias. Graças a Deus deu tudo certo. Mas mesmo assim ficou, cara, será que é o momento de voltar para a obra? Porque a obra tinha sido travada por conta de decretos, né? Não podia continuar naturalmente. Verdade. E a gente falou, cara, vamos continuar. Vamos continuar porque a gente vai se fortalecer. E a gente sabe que o caminho é difícil. Se eu tiver mais forte, eu vou ter mais probabilidade de superar. E foi uma das decisões mais difíceis e mais importantes que a gente tomou. Né? De dar sequência ao projeto de expansão. Só que o projeto de expansão, esse projeto específico, é um projeto que vai trazer estrutura, né? Que vai enraizar a nossa qualidade, né? Vai dar segurança para a gente produzir. Esse, para mim, foi a decisão, talvez, profissional mais difícil que eu tomei na minha vida. E, graças a Deus, cara, a gente decidiu, com a abertura da pandemia, né, quando passou aquela pior fase, 2021, 2022, de continuar com o processo de expansão, cara. Né? Esse ano a gente vai abrir a 11ª loja. Então, eu ia perguntar isso agora. Quantas lojas a Noélia já está? 11ª loja. Vamos para 11 lojas. 11 lojas, cara. A gente saiu de 200 funcionários antes da pandemia. Esse ano a gente termina com 450 funcionários aproximadamente. Inclusive, sob o ponto de vista de crescimento proporcional, você cresceu 10 vezes o número de lojas, mas você apenas dobrou o volume de funcionários, né? O que Isso. também é uma demonstração de eficiência, né? Porque você tem muitos desses funcionários, imagino, concentrar também em cozinha, em produção e tal. Na verdade, quando você faz aquele processo mais, vamos supor, fazer aqui uma produção. Imagina aqui, André, que você vai fazer, você disse, não, é o cara da cozinha, né? Mas se eu te colocar mas eu sou o que come. É o que come, né? Inclusive, eu tinha a esperança que você ia trazer um bolo de vó, um bolo da avó, aqui pra gente saborear enquanto... Né? Mas eu vou chamar para um segundo episódio aqui do MCast depois. Pode ser a torta de banana também. Esse foi o motivo para trazer. Mas assim, cara, a gente começou a deixar a coisa mais focada, né? Então, assim, o cara que antes fazia, naquele dia, 10 sabores de salgado, ele tá fazendo um sabor só. Tá certo? O cara que fazia, sei lá, vários tipos de torta, hoje ele faz um tipo só, porque a produção, o volume ficou maior, né? E a gente conseguiu ser mais eficiente, né? A gente conseguiu
trabalhar processos internos. A gente fez muito investimento em maquinário para deixar o processo de coação e fabricação também mais eficiente. Perfeito. Então a gente conseguiu ganhar realmente eficiência. É outra coisa de sobrevivência, cara. Se você pegar a pandemia, ela mexeu muito com o negócio. Os insumos ficaram mais caros, né? E ao mesmo tempo o poder aquisitivo das pessoas diminuiu. A gente sabe disso. Então eu tenho que mexer em alguma coisa na minha matriz de custo, né, para que eu possa conseguir chegar a um preço que o cliente possa consumir. Né? Então, assim... Essa linha é tênue, né? É, muito. Você vai mexendo no preço, Se você passar da linha, de repente o consumo muda. Eu falo muito pro meu irmão o seguinte, que, cara, aumentar preço é uma decisão de tomada de, assim, posso falar mais fácil, porque aumentar preço. Você não está olhando para nada, só aumentando o preço. Sim. Mas, cara, é uma decisão muito ruim. A gente sempre pensa assim, cara, o que eu posso baixar no meu custo de energia? Aí vai para energia solar. Tá, o que eu posso fazer para diminuir meu custo de gás? Vou para um equipamento mais eficiente. Então, assim, você vai conseguindo equilibrar os custos. E se eu pegar uma DRE da Noelia antes da pandemia e agora, os percentuais de custo dentro do faturamento que representa são totalmente diferentes. Legal. São totalmente diferentes. Que é o ganho de eficiência, né? Exatamente. Que é o ganho de eficiência. São totalmente diferentes. E como é que é, cara, assim... Essa migração para o setor de alimentos te levou a talvez ir buscar um nível de formação nesse segmento? Você foi entender outras experiências? Você foi buscar entender como é que vive o empresário de alimento? Porque no fim do dia também você tem que ter referência, né? Isso. Você não sai de uma loja para 11 só no achismo, né? Concordo. Mas eu acho que aqui vai dar certo. E hoje eu acho que a Noelia tem loja em todos os shoppings, ou quase todos os shoppings de Fortaleza. Praticamente todos. É impossível não conhecer a Noelia. A Noelia saiu de uma loja no Montese, um bairro aqui de Fortaleza, muito bem sucedida, para uma marca que está presente nos shoppings onde todo mundo passa. Então, como é que foi essa busca pelas referências para você conduzir esse processo de expansão? Na verdade, quando foi em 2019, né, um pouco antes da pandemia, eu já sentia que eu precisava melhorar, né, conhecimento técnico, visão de negócio, para poder dar continuidade a essa expansão. Ou eu mudava, ou eu tinha que colocar alguém no meu lugar. E eu procurei um curso, né, um MBA de executivo, formação de executivo, e eu fiz na Colpead, na UFRJ. Né, lá eu consegui, o MBA, ele me deu condição, não para ser especialista nas áreas, mas ele me deu uma visão do todo, onde eu posso hoje discutir, né, com todos os setores. Esse era o meu objetivo. Né? Eu nunca quis ser o cara, ser fundamental na área comercial. Graças a Deus eu tenho 2 pessoas muito boas na minha empresa, na área comercial. Mas eu queria sim ter essa visão executiva, sabe? Eu queria saber essa visão sistêmica. Quando eu mexo na minha área comercial, se eu der motivação para a minha área comercial vender mais, eu tenho que dar um equilíbrio na produção. Eu tenho que equilibrar com o aumento de produção. Né? Essa visão dos custos, a visão tributária. Né? O jogo tributário é muito difícil, né, André? Difícil, sem dúvida. Então, assim, e muitas vezes faz muita diferença o jogo tributário. No segmento de alimentos, cada itemzinho daquela loja é muito um código. É isso aí. Você tem o teu ERP cheio de itens, cada produto novo é um código novo. Exatamente. É complexo. Entendeu? É complexo. Yuri, falando de diversidade de produto, né? A gente quando pensa numa loja de doces, salgados, bolos e tal, uma curiosidade que eu sempre tive o que é que faz você parar de produzir o produto? Sabe? Assim, qual é o indicador? Qual é a métrica para vocês de tipo assim, pai, não faz mais sentido esse bolo aqui de banana com canela. Essa coxinha com catupiry, ela perdeu o sentido por isso. Qual é a métrica de vocês para saber que isso tem que sair, tem que dar lugar a outra coisa? E outra, onde é que você vai buscar? A referência pode dizer o que é que eu boto aqui? Perfeito. É uma pergunta legal, porque assim, a gente tem hoje um mix muito grande de produção própria. São mais de 450 itens. Perfeito. Tá certo? E aí às vezes a gente tira produto não pela questão da venda, mas pela complexidade de produção e pelo risco. Tá bom? Mas geralmente o que a gente faz, André? A gente analisa na curva ABC os 10% de produto que menos vendem. Ok. Vamos fazer uma avaliação. Cara, qual o nível de dificuldade desse produto de produzir? Ele tem relação de consumo com outros produtos? Por exemplo, a Noelia hoje, a gente, por exemplo, um setor que a gente incentivou muito, investiu muito na empresa foi a parte de gastronomia, de almoço. Perfeito. Né? Do ano passado para cá, nós aumentamos 5 vezes o faturamento de almoço. Caramba. Tá certo?
Antigamente a gente não via o almoço como uma oportunidade. Perfeito. Mas, cara, Se mostrou uma oportunidade. alimentação fora do lar é algo que cresce a cada dia. É, verdade. Né? Tá se tornando mais caro, mas cresce ainda. Pelo próprio estilo de vida das pessoas. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu vou tirar vou dizer uma redução que a gente fez que melhorou muito. A Noelle era a única confeitaria que tinha um mix de tamanhos de tortas muito grande. Então a gente tinha basicamente 7 ou 8 tamanhos de torta. A gente tinha para mais de 30 sabores. Se você fizer uma matriz, são quantas combinações? Uma análise combinatória aí dá muita combinação diferente. E aí a gente tem uma característica muito forte que é atender o cliente de forma rápida, né, de última hora. Então isso é uma coisa que nos fez crescer muito. Aí a gente você padroniza mais algumas coisas. Então você imagina, eu tenho, sei lá, mais de 200 possibilidades de fazer torta, entre sabores e tamanhos. São mais de 300, na verdade, nós tínhamos. Se o cara liga, eu quero o sabor tal, tamanho tal, aí eu comecei a não atender. E eu comecei a não ter mais essa referência, né, de falar o seguinte, cara, eu estou ali de prontidão, né, estou ali pronto para lhe receber. Se você quiser me ligar 1 hora antes, eu vou lhe atender. E eu comecei a ter problema com isso. Perfeito. Tá certo? E tem produtos, cara, que você tem que ter um tempo depois que fabrica para poder ser transportado. Torta é um deles. Se você recheia uma torta, fabrica, em seguida transporta, ela vai quebrar. Sim. Tá bom? Então, assim, tá nem na temperatura ainda. Às vezes não é só a venda que caiu, é a complexidade. Tá certo? Então, assim, é uma coisa que a gente avalia, né, sempre, constantemente. Naturalmente, a gente tem todo um critério de qualidade, segurança alimentar natural. Isso é uma coisa bem enraizada desde a minha mãe, é um dos valores da gente. Mas a gente pensa muito nisso, no mix. Como é que eu vou atender melhor meu cliente, cara? O comportamento de uma loja de shopping, de consumo, é totalmente diferente de uma loja de rua. Imagina. Tá certo? As lojas de rua, geralmente, a gente tem mais estrutura de cozinha para atender mais encomendas. Né? O faturamento de uma loja de rua de encomenda é maior do que o do balcão. O shopping é o contrário. O balcão vende muito mais do que encomenda. É aquela compra de impulso, o balcão, né? O cara passou, vai lá, olha a vitrine, eu quero comer, quero tomar um café. Então, as lojas de shopping representam muito bem isso. Entendi. Mas a definição de mix é isso, cara. Não é uma variável só. Seria muito fácil eu falar assim, não, fazer um magazine, né? Olha, um varejão, de forma geral. Esse produto aqui não está vendendo, eu tiro, trago outro. E a questão de inclusão de novos produtos, a gente tenta desenvolver muitas receitas, trazer muitas receitas de família, é uma característica nossa, mas também, cara, a gente tem que surfar um pouco na onda do mercado, porque o cliente é soberano. Então, você estava dando um exemplo antes da gente começar o episódio do Morango do Amor. Conta aí essa história aí do Morango do Amor. O Morango do Amor foi assim, eu acho que, eu nem sei, para ser sincero, de onde iniciou. Eu imagino que seja alguma coisa de TikTok. Tá certo? E vi eu não consegui nem tomar pé ainda da história do Morango do Amor. Eu só sei que tá tendo alguma coisa aí do Morango do Amor. E vi que não é só no Brasil. Portugal também tá na mesma situação, tá certo? Então, assim, o Morango do Amor é aquela coisa que a gente via da maçã do amor, né? Maçã do amor, das feiras. Das feiras e tal. E o pessoal trouxe o morango, né? Que o morango é um morango coberto com brigadeiro branco, né, e mergulhado na calda de açúcar, né, com anilina, para fazer aquela coloração vermelha. Cara, mas o Morango do Amor virou quase um morango da discórdia, porque a procura é muito grande, é um produto muito delicado, o morango é muito perecível. Total. Então, assim, eu produzo e o cliente come no dia, porque às vezes no outro dia talvez não tenha na mesma qualidade. Estragou. Não, exato. Entendeu? Ele pode ter estragado, porque o morango é muito perecível. E assim, você tem que selecionar bem o morango. Então imagina, cara, teve um dia só, nós vendemos para mais de 1.300 morangos do Amor. Eu não sei quantos a gente já vendeu da semana passada para cá, mas eu imagino que talvez uns 6, 7 mil morangos do Amor a gente já vendeu. Né? Em uma semana. Exatamente. Assim, e isso é surfar uma oportunidade. Isso é surfar. Dizer, se você deixar passar, passou o hype do Morango do Amor. E você Cara, mas eu nunca vi, eu tô há 10 anos na Noelle, eu nunca vi ter fila de espera. Né? Tinha clientes aguardando na loja, cara, porque sabia que 3 horas da tarde chegava Morango do Amor. E quando chegava, não dava nem tempo de colocar na vitrine. Olha isso. Então, assim, é uma coisa que foge, né? Fenômeno, né? É o poder das redes sociais, né? O poder das redes sociais. É um nível de exponencialidade que a gente não está, às vezes, pronto, né? Você não está pronto. Você não preparou o teu negócio para... A gente se acostuma à mídia de TV, de jornal, crescimento exponencial, orgânico, mas um exponencial, né? Controlado, orgânico e tal. E aí vem a rede social, atropela isso e de repente tem gente na tua porta, precisa de 1.000 pessoas para comprar. Eu vou te contar uma coisa. Amigos meus
me falando no Instagram, no WhatsApp, cara, eu preciso do morango do amor, eu preciso, minha mulher tá me pedindo e tal. E assim, diversos horários. Eu nunca vi isso, nem no Natal, que é o nosso principal mês de venda. As pessoas me procuraram tanto para poder encontrar uma brecha de atender. E eu falei, olha, pessoal, eu não posso quebrar a regra, sabe? Assim, eu não conseguia fazer porque nem encomenda eu estava pegando, porque o cliente ficava esperando na loja, cara. Eu acho até uma falta de respeito com o cliente. O cara estava esperando na loja. Imagina que chega a mercadoria, isso aí cara, eu não posso te entregar porque esse aqui já está separado. Entendeu? Tá certo? Então, assim, a gente teve toda uma estratégia para poder agradar mais, mas teve alguns clientes que ficaram chateados porque não puderam comprar. Mas assim, a produção continua, né? A gente continua. Enquanto tiver mercado, a gente vai continuar produzindo. Vai continuar o morango do amor. E uma pergunta, como é que vocês lidaram com a questão de fornecimento? Atender? Você conseguiu encontrar morango suficiente para... Agora, sábado e domingo, a gente não produziu porque não tinha morango. Não tinha mais morango? Não tinha morango. Fora que o preço subiu, né? Muito. A gente comprava uma bandeja por R$32, chegou a bater R$100. 3 vezes? Mais de 3 vezes. E assim, em meio de uma semana, né? A gente está comprando hoje morango mais do que o dobro do preço, tá? Talvez R$66, R$67 a bandeja. Caramba! Bateu um pico ali de 3 vezes mais. Até o fornecedor surfou o hype. Obviamente, fornecedor surfou. Agora, no caso do fornecedor, ele também tem o próprio desafio de produção dele, né? Você não faz surgir morango. Não dá, cara. Muito legal, cara. Muito legal. E a gente no mundo dos negócios fala muito sobre oportunidade e intencionalidade, né? Você tem que se planejar no intencional, mas não pode fechar os olhos para as oportunidades. Esse é um exemplo ótimo disso. Cara, e a alimentação tem muito disso, né? É paixão, né, cara? É desejo. Você não começou o ano pensando assim, em julho de 2025 vai ter uma febre aí mundial do morango do amor, eu vou ter que estar pronto. Não, é uma oportunidade. Agora também, se você fecha o olho para ela, em 15 dias o hype passou, a fama passou, você não está mais naquele momento. E o morango do amor, quando ele leva o cliente até a loja, ele não está vendendo só morango do amor, eu estou vendendo outros produtos, né? Minha venda aumentou em torno de 10%, 12%, depende do dia. Não, sem dúvida, ele puxa outros produtos. Ele puxa outros produtos. A pessoa mesmo estava esperando e estava tomando um café, comendo um salgado, enfim, um bolo, enquanto o morango do amor não chegava, né? Impressionante, impressionante. Isso, inclusive, é uma estratégia, né? Pode ser uma estratégia. Não foi intencional. A pessoa come ali uma fatia de bolo da avó, toma uma Coca-Cola, faz um negócio e tal, enquanto o morango do amor está sendo produzido. Essa é boa também. Mas outra coisa que eu ia te perguntar é... Nesse modelo de crescimento que vocês foram, né, de sair de uma loja para 11, eu imagino que você já mudou o perfil de empresa que você era, né? Então você era uma loja de doces e salgados familiar de um bairro de Fortaleza e você foi pensar como empresa do ramo de alimentos que tem que pensar em logística, tem que pensar em prazo de recebimento, prazo de pagamento, você começar a pensar como empresário, o produto, alguém tem que cuidar de fazer a curadoria dessa qualidade de produto aqui, porque o teu olhar para o negócio. Daqui para frente, então você entrou na Noélia, quando você saiu da BS, você entrou na Noélia, tinha uma loja, vocês estão indo para a 11ª loja, né? Cresceu 10 vezes aí em número de lojas o negócio. Daqui para frente, qual é o próximo passo? A frase que a gente mais escuta, né? Os grandes empresários, ele fala assim: o que nos trouxe aqui não é o que vai nos levar daqui para frente. Isso é uma grande verdade. Eu imagino que vocês estão vivendo isso agora. O que trouxe vocês até, o que levou a Noélia até agora, provavelmente não vai ser a mesma coisa que vai te levar daqui para frente. Aí eu te pergunto, sem dar spoiler e obviamente sem desvendar segredos de estratégia, mas o que é que tu tá mirando, o que é que você imagina que vão ser os próximos passos para continuar crescendo? Eu vou falar em ciclos, né? Como eu falei há pouco, né? Eu me considero que eu esteja no 3º ciclo profissional dentro da Noélia, tá certo? Eu tive um ciclo antes da pandemia. Durante a pandemia, isso. Estava aprendendo sobre o negócio. Estou agora nesse outro de expansão. E confesso, André, que isso é uma coisa que você empreender, não sei se é tão diferente, por exemplo, nesse contexto que eu vou falar agora, de um CLT, mas quando eu falo em empreender, envolve muita questão familiar, né? Então, eu não sei quantas lojas eu consigo abrir da Noélia aqui que o mercado vai absorver. Sim. Então, eu também não quero parar por isso.
Mas a gente tem alguns convites já para ir para outros estados, né? A gente, inclusive, já teve conversas iniciais com 2 fundos que nos procuraram, mas coisa bem preliminar, nada avançado. De pessoas que querem investir, né? Querem que a Noélia vá para o Piauí, querem que a Noélia vá para Brasília, para São Paulo, para Pernambuco, Rio de Janeiro. Mas isso é uma decisão conjunta com a família, porque muda a questão do que eu vou viver com minha família daqui para frente, né? Não é só eu pegar um avião, cara, não é isso que eu quero, meu propósito. Ao mesmo tempo que a gente pode falar o seguinte, cara, a gente pode continuar empreendendo na Praça de Fortaleza com outras marcas, com outras empresas, tá certo? É uma coisa que também eu estou estudando. Perfeito. De fato, eu estou num gap agora que nos últimos anos eu fiquei mal acostumado. Eu sempre tinha muitos projetos pela frente, né? Sim. Tá certo? Então, assim, eu vou abrir a loja do Parangaba, nós vamos abrir uma segunda loja no Shopping Rio Mar, Fortaleza. Certo. E eu não tenho mais nenhum outro projeto. Daqui a 2 horas, né? Quem sabe? Da Concierge, gravação. né? Mas isso é uma coisa que eu tô, assim, maquinando, né? Conversando com a família. Grande salto, digamos assim. Mas tem, cara, eu já tenho algumas ideias, mas nada assim formatado. Mas eu acredito que a gente deva abrir alguma outra empresa. Eu não me sinto ainda maduro e preparado para ir para outro estado. Sim. Até porque a gente só vai se for para fazer bem feito. Aí, assim, isso é uma preocupação. Eu acho que ainda tem outras cidades, né, aqui no Ceará que a gente pode avançar, tipo a região ali do Crajubá, né, Juazeiro, Crato, Barbalha, região de Sobral, a Serra de Biapaba, né. Se eu deixei de citar alguma outra região, mas assim, eu acho que o mercado mudou muito, né. Eu fui agora para Juazeiro, né, para o casamento de um amigo. E você vai passando pelas cidades, Quixeramobim, Quixadá, e você vê assim, pô, que tem negócio. Tem negócio aqui, que dá para fazer negócio. Então, é uma coisa ainda que eu acho que durante esse ano a gente vai amadurecer. Olhar, né? Fazer pesquisa, entender. Exatamente. Mas, cara, um mercado, assim, a gente fica também ao mesmo tempo muito acomodado de... Graças a Deus, o nosso mercado é muito bom, é muito forte, né? E, assim, a gente acertou nos projetos, né? Isso é uma coisa também que... Agora, há quem diga que assim, eu também acredito nisso, né? Eu acredito que o negócio, ele cresce ou ele para. Ou ele cresce ou ele para a ponto de fechar a porta, né? Não existe aquela coisa, não, agora eu decidi que eu vou entrar em voo de cruzeiro, né? Não cabe a você decidir o voo de cruzeiro, né? Se você tentar entrar em voo de cruzeiro, o mercado pode te atropelar. E vem um avião, pega o voo, faz a rota que você estava fazendo e aí até você pegar de volta. O que eu estou aproveitando, na verdade, é assim, sempre num desses gaps de projeto, a gente olha para dentro, muito forte. Não dá para parar. Então, esse ano, cara, a gente está investindo muito forte em gestão de pessoas. Legal. Né? A gente está com um projeto aí com a Isabela Holanda e, cara, é impressionante, cara. Trabalhar pessoas é fundamental. É o nosso principal insumo, né? E cada vez mais se tornando mais necessário, mais importante. Então, hoje a gente tem por volta de 45 líderes na empresa, né? A gente já começou a sentir o turnover diminuir. Legal. Né, com esse trabalho. A gente, por outro lado, também está querendo fortalecer mais o nosso setor financeiro. Então, esse ano a gente contratou uma auditoria independente. Né? Estamos iniciando um trabalho agora de auditoria nos nossos números, na nossa contabilidade. A gente, final do ano passado, internalizou a contabilidade. Tá certo? A gente tem um escritório novo, onde eu tenho 2 contadores dentro da Noélia. Então, assim, quando eu falo de projetos, naturalmente, pela minha veia, né, eu estou pensando só em expansão, mas eu não posso esquecer de projetos internos que são tão importantes quanto, para dentro, né? Do negócio, é o que vai dar sustentabilidade, né? Eficiência, do negócio. É o né? que vai dar sustentabilidade nos próximos anos. A gente está trabalhando com segurança. Expandir, de certa forma, exponencializa o que você faz de bom, mas também exponencializa o que você estiver fazendo errado, né? Expõe fratura, né? Então, você está com algum problema ali, ele vai te expor também de outra... Estamos investindo muito em tecnologia, né? Nós estamos desenvolvendo nosso sistema próprio, com inteligência artificial. Estamos fazendo os testes para modernizar também o nosso atendimento, criar mais canal de venda. Como é que a inteligência artificial entra como um mecanismo, como um instrumento de aprimoramento do negócio nesse ramo? Uma das coisas que vai entrar muito forte para a gente é previsibilidade de venda. Ok. Tá certo? Então, dentro do nosso PCP, eu entender o que eu devo produzir que vai ser vendido. Né? Na área comercial, linkar o comportamento do consumidor. Saber que produtos são associados para a gente
ter exposição diferente, para a gente garantir que produtos não irão faltar. Então, assim, isso é uma coisa que... E aí eu expando para outros, desde o atendimento, né? A gente, não é algo que a gente pensa a curto prazo, mas daqui a pouco, sim, tem cliente que gosta de fazer aquele autoatendimento no aplicativo, né? Com bots e tal. Sem dúvida. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pretende. Como é que vocês lidam hoje? Como é que você está medindo hoje essa coisa da experiência do cliente? Como é que tu desenvolve tua métrica de se o teu cliente está satisfeito, se não está? A gente está engateando nisso, tá certo? Uma coisa que eu digo, sabe, André? O Brasil ele tá num momento diferente do resto do mundo. Não vou dizer do resto do mundo, vai. Eu vou dizer dos países pra falar que pelo mundo todo, né? Não dá, mas vamos supor, se você for para os Estados Unidos e Europa, pela dificuldade de mão de obra, a experiência não necessariamente é um bom atendimento. Às vezes é agilidade, tá certo? Você vai eu fui para a operação agora em Nova York, que era um grande café, só tinha uma pessoa no guichê de caixa para receber dinheiro, o resto tudo era autoatendimento. Então, a experiência do cliente... É velocidade. É velocidade. Perfeito. E a qualidade do produto. Eu entro nesse café, eu não crio a expectativa de ser bem atendido. Perfeito. Assim, com pessoas. Eu queria a expectativa de comer um lanche rápido, gostoso, no preço que eu quero. Então, experiência é algo que... Mas o Brasil, e aqui a gente é muito vinculado ao atendimento. A gente quer o sorriso do garçom, a gente quer o bom dia. É cultural da gente. Cultural. É como se fosse pessoal, né? É isso mesmo. E a gente, assim, tem um comportamento de atendimento bem diferente, né? Porque você chega aqui e fala assim, olha, traga uma água. O cara traz água, eu também quero um café. Aí o cara vai lá e pega o café. Olha, eu quero esse salgado. Então, assim, o nosso serviço, ele demanda muito também. Demanda. Né? Aí, no meio do caminho, você tinha pedido salgado, muda de ideia. Fala, o senhor já tinha pedido salgado? Porque eu mudei de ideia, eu queria um bolo. Né? Em outros países, você fazer isso, o garçom é uma agressão. É uma agressão. Eu lembro sempre da Itália, né? Onde você senta e em 2 minutos que você sentou, ele já te traz e fala, escolheram? Já escolheu o seu prato e tal? Terminou de comer, o garçom já está do lado da sua mesa também, como quem diz, vamos pagar? É isso aí. Né? Porque a gente não, a gente gosta de sentar num restaurante, demora 1 hora para pedir o prato. Depois que come, fica batendo papo, né? Então a gente tem que saber respeitar essas diferentes culturas, né? Eu fico imaginando que se você para pensar num processo depois, não sei se vocês pensam nisso, mas no processo de internacionalizar o negócio da Noélia, principal barreira, talvez o principal desafio é isso, né? Você precisa entender em que cultura você está mergulhando. Quer dizer, é a cultura do receber com um sorriso ou é a cultura do atender rápido e está tudo certo, né? Mas é interessante, essa viagem que eu fui para Nova York com minha mãe, a gente tem visões diferentes. Da minha visão já é a visão sistêmica da empresa. Então eu volto cheio de ideias aqui. Mas a gente tem que adaptar para a nossa realidade. Minha mãe não, ela já chega com receitas, né? Pô, vi isso aqui, eu achei legal, acho que dá para fazer. Então, sempre que a gente aproveita, né? Eu vi uma coisa até do Thales recentemente, né? O cara perguntou assim, Thales Gomes, né? Do G4. Você trabalha quantas horas por dia? Ele falou, cara, enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando. Perfeito. E assim, é natural isso para quem empreende. Então, quando eu viajo, natural. Eu consigo me desligar na proporção que eu me sinto bem. Mas, cara, minha cabeça é toda hora. Eu vou num restaurante, vou num café, vou numa pizzaria, eu tô sempre olhando o negócio. Não existe. Né? E assim, o que eu posso adaptar daquela minha realidade, né? E pegar ideias e tudo. Então, por exemplo, atendimento é cara. A gente naturalmente continua e a gente quer melhorar o atendimento pessoal. Mas eu tenho que criar oportunidades para aquele cliente também que não quer, cara. Às vezes o cara quer chegar lá, quer ir para um totem de autoatendimento, pedir um café, pagar, sentar, receber ali rápido e sair. Tá eu vejo você falando aí agora, o Japão tem muito disso, né? O Japão tem essa coisa da cultura do isolamento, a cultura da não interação social. Então, você tem toda uma tradição, por exemplo, de atendimentos robotizados e desumanizados, porque a pessoa que está do outro lado ela não quer interagir com o humano, né? Perfeito. Existem várias críticas e ressalvas que a gente pode fazer a uma cultura, porque é muito diferente da nossa, mas eles foram se adaptando também para isso. Então, um negócio que vai para lá, por exemplo, ele tem que entender essa questão. Tem a figura que ele não quer falar com a pessoa, ele não quer nem ter que trocar o bom dia. Né? E no final do dia você precisa vender. Então você vai ter que se adaptar dentro daquele negócio. Uma coisa a gente falando em cultura, André, resgatar aqui um pouco. Ano passado a gente iniciou o ano com mais ou menos 200 funcionários. Esse ano a gente vai para 450, né? Esse trabalho de RH que a gente está fazendo esse ano é importante porque a nossa cultura foi modificada.
Você imagina entrar 250 novas pessoas, tá muita certo? Pessoas com experiências diversas em outras empresas. Naturalmente isso vai mexer. Né? Então, e é bom às vezes mexer, né? Às vezes eu sempre falo o seguinte, as pessoas que eu tenho contato, né? Eu quero entender as experiências que eles tiverem em outras empresas, o que dá para melhorar na minha. Perfeito. Tá certo? Não é só uma barreira, não é só uma parede que eu crio. Não. Eu quero escutar do cara quais são as boas práticas que ele aprendeu, né, com a sua profissão, na sua vida profissional, na verdade. E a gente está sempre mudando. O que não dá para fazer o que a gente sabe que acontece são os vícios das pessoas, né? Tá certo? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Mas, assim, esse ano está sendo um grande aprendizado para mim. Né? Eu assumi essa diretoria de pessoas. É algo que eu gosto muito, me identifico também. Eu gosto muito de gente. Né? E está sendo um ano de muito aprendizado. Agora você tocou num ponto, e eu acho que essa pergunta ela tem uma nuance diferente dependendo do negócio de quem responde. Você falou de pessoas, a gente sempre bate num momento que é gerações. Né? Perfeito. Lidar com gerações. Eu imagino que você deve ter na empresa diferentes gerações, né? As mais diversas. No nosso ramo, na advocacia, a gente detecta algumas tendências em relação a como é o jovem advogado. O cara recém-formado, né? Qual é o perfil, o que é que ele imagina, que tipo de serviço ele quer prestar, em que condições, se vai ser presencial, se vai ser híbrido, se vai ser remoto. A gente vai detectando esses padrões, mas especificamente dentro de um mercado que a gente conhece bem, que é o mercado de uma produção profissional técnica, digamos assim. Agora vamos lá, no ramo de alimentos. Né? Qual é o perfil da mão de obra jovem, né? Da geração, não sei mal o que é que tem agora depois da Z, parece que já tem alguma coisa depois da Z aí. Tem, eu não me recordo agora não, mas já tem já. Então, assim, qual é a turma mais nova que está entrando agora? Seja no teu ramo, seja na tua área de produção, ou seja, o cara está na cozinha, seja na área de administração. Quais são as nuances que estão tendo? Tem um turnover mais alto? Não tem? São mais difíceis? São mais fáceis? Você cria, de alguma maneira, essa diferença? Vocês estão passando por um processo de treinamento em RH, então você cria alguma maneira, você tem algum mecanismo dentro da empresa de lidar com esse intergeracional? Uma coisa que eu vi numa palestra do Magic Johnson, que é o seguinte, as empresas todas se preocuparam em como atender o cliente da geração Z. Poucas se preocuparam em como admitir e trabalhar funcionários da geração Z. Né? E assim, é importante entender essa geração, que é uma geração que requer mais velocidade. E outra coisa, funcionário é teu cliente, né? Exatamente. Ele é um cliente interno. É um cliente interno. Então é a mesma coisa. Exatamente. Mas assim, realmente a velocidade deles é muito rápida, o turnover deles é mais rápido, porque eles têm uma expectativa, isso é a minha leitura, não estou dizendo que é correto, tá certo? Tá. Mas até porque isso é bem polêmico, né? O que se fala sobre geração Z, e eu não quero aqui para criar polêmica, mas o que eu sinto é o seguinte, existe uma expectativa de um crescimento, ao mesmo tempo eu não consigo identificar, também não quero generalizar, de algumas pessoas que eu tive experiência sobre ambição. Tá certo? Então, assim, eu lembro quando eu entrei na minha empresa, quando eu era CLT, eu falei, eu quero ser o gerente. Sim. Eu quero ser aquele cara e tal, eu me espelhava, eu tinha um líder que... Eu não sei se isso acontece com a geração Z. Mas eu tive boas experiências também com a geração Z. Eu tive alguns funcionários que passaram pela empresa com muita maturidade, tá certo? Pessoas... Eu acho que, sabe, André, assim, pode ser uma geração diferente... É até engraçado a gente se sentir velho, né, cara? Falando isso. A gente né? falando assim, os jovens. Vou me sentindo velho agora, falando os sobre jovens, isso. Mas eu acho, assim... talvez até um pouco dúbio essa geração, sabe? Mas, enfim... o turnover é mais rápido, cara. É maior mesmo. Eu sinto isso. E você falou de ambição. Eu não sei se tem a ver também com aquela coisa de se identificar, de propósito, sabe? Pode ter, né? Eu acho que você falou de ambição, mas é interessante porque você tem dois perfis diferentes. Você tem, na nossa geração, você tem essa coisa da ambição acompanhada de uma certa paciência. Perfeito. De saber que você precisa deixar o tempo amadurecer. Isso. Né? Então, assim, você se entrega, você se doa, você não olha para dinheiro, você olha para a sua entrega e as coisas acontecem conforme você vai entregando. Às vezes a minha percepção, pelo menos, não sei se... Eu acho que é uma coisa não só do meu segmento, mas acho que existe uma coisa da ambição desconectada desta
compreensão de que as coisas requerem um tempo. Então Concordo. é diferente, né? Você ser ambicioso e entender, vai fazendo o teu que uma hora chega. Outra coisa é você ser ambicioso, não estar disposto a esperar. Mas quem disse que o mercado aceita isso daqui, né? Como é que eu conecto isso daqui? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, cara, vou trabalhar duro aqui, vou me esforçar, quero crescer, porque eu quero comprar meu carro. Perfeito, né? É isso, é. Depois que eu comprei meu carro, eu quero comprar meu imóvel, meu apartamento. Eu comprei meu primeiro apartamento com 22 anos. Então, assim, eu tinha um propósito meu, pessoal, do projeto familiar, enfim. E não sei se isso, sabe? Eu lhe confesso que é algo que eu vou me aprofundar um pouco mais agora, por conta desse momento que a gente está passando. Mas o que eu escuto, o que eu converso com algumas pessoas, escuto muita coisa, né? Algumas coisas até pejorativas, que eu não gosto, particularmente não concordo. Mas o que eu sinto é que a velocidade deles é diferente, né? E eu acho que o propósito dele muda um pouco do que a gente tinha também. Tá certo? Eles querem viver uma vida talvez com mais qualidade de vida do que é para eles a qualidade de vida e o que é para a gente qualidade de vida, perfeito. Tá certo? É um pouco do que a gente entende, né? Querem trabalhar menos, naturalmente, porque eles acreditam que isso é a qualidade de vida. Como para mim, por exemplo, eu tenho um ritmo de trabalho muito frenético, mas eu tenho a minha qualidade de vida. Entendeu? E tá tudo certo, não vejo nada de errado. É assim, a gente trabalha muito, a gente acorda cedo. É isso aí. Para de trabalhar tarde, ou talvez pare de trabalhar no último minuto que está acordado. Mas se alguém perguntar se você tem qualidade de vida, provavelmente você vai responder, tenho. Eu faço o que eu quero. E para eles, o que eles veem? A geração veio para talvez me avalie assim, esse cara só está pensando em dinheiro. Está trabalhando muito para acumular riqueza. Não é isso. Não. A gente trabalha pelo desenvolvimento da empresa. Eu particularmente vejo muito isso. O desenvolvimento da empresa. Eu lembro que uma das primeiras coisas que minha mãe... Eu perguntei, mãe, qual é o seu sonho como empresária? E ela falava assim, meu filho, eu queria ter 100 funcionários. Minha mãe tinha um propósito de empregar 100 pessoas. Sim. Hoje ela está empregando, vai para 450 esse ano. Famílias. Entendeu? Então, assim, isso às vezes são marcadores que o empresário tem. Eu queria abrir 5 lojas em 5 anos, cara. Graças a Deus eu estou abrindo a 11ª esse ano. Então, assim, é um pouco diferente as percepções, né? E como eu falei, não tem nada de errado, na minha opinião. Você precisa saber qual é a missão que você quer cumprir, né? Isso. Então, você decide ali qual é o seu propósito, e no final do dia, se você tiver turnover, se tiver gente que entra, que sai, que faz carreira, que não faz carreira, o que você quer é ter certeza de que o seu propósito está sendo cumprido. Perfeito. E naquilo que você se propôs a entregar às pessoas que trabalham com você, aos seus clientes, você está entregando também, né? No final do dia é isso. E, cara, nessa jornada, né, já até caminhando aqui para o nosso final, mas nessa tua jornada cara, banco, mercado imobiliário, alimentos, e aí você já falou que está nessa inquietude agora de já pensar em qual vai ser o próximo passo, né? Daqui a pouco você está aí montando um novo segmento. Eu tenho a teoria que daqui para o estacionamento aqui do prédio você vai sair com essa ideia de qual vai ser. Se der uma topada então, hein? Se der uma topada, aí acabou. Aí você monta uma agência digital. E aí eu queria te perguntar assim, cara, quando você se vê como empresário, tá? Porque é engraçado, a gente tem nesse aspecto, eu acho que uma trajetória parecida, né? A gente primeiro foi intraempreender nos negócios de outras pessoas. Perfeito. Né? A gente você foi lá na BSPA, você participou do banco. Para crescer como você cresceu, você era um intraempreendedor, você era um cara que olhava aquilo de maneira diferente, se destacava da maioria. Em algum momento passou ser seu próprio empreendedor, né? Ser empreendedor do meu negócio da família, ou seja, na ProKitchen que você lançou e tal. Isso muda a mente da gente. Né? Isso muda a mente, muda como é o teu D0, muda o que você está disposto a fazer, o que não está disposto a fazer. É o teu nome, né? Perfeito. Não é mais a marca, né? Então, quando você fez essa virada de chave da pessoa que empreende num ambiente que já estava pronto, para alguém que empreende no seu próprio ambiente, e o erro e o acerto tem o teu DNA marcado ali. Perfeito. Como é que isso te formou como empresário e qual é o teu... Hoje, quando você olha para si mesmo, qual é o teu objetivo como empresário? Você acorda e fala assim, cara, se eu conseguir fazer isso aqui...
eu tô cumprindo minha missão. Não vou nem falar cumprir minha missão, tá? Porque eu também não acredito em cumprir minha missão. Eu acho que a gente pensa igual nesse ponto. A gente tá cumprindo nossa missão. A missão só termina quando a gente morre. É isso aí. Então, como é que tu vê isso? Qual é o teu objetivo como empresário? Vamos lá. Tu fez várias perguntas em uma só, Foi, né? Então eu vou foi. tentar que tu expandiu aqui. Eu vou precisar de mais 1 hora, mas vamos lá. Cara, é o seguinte. Primeiro, quando eu saí da empresa, eu tinha que encontrar o meu local na empresa familiar, tá certo? Eu não entrei para disputar ou para concorrer, eu entrei para agregar. Então, primeira coisa, eu tive que encontrar o meu local lá na empresa, né? Saber o que eu precisava complementar, né? Uma das coisas, como eu falei anteriormente, quando eu fecho o meu ciclo, não olhar para trás. Eu vou fazer alguns insights aqui, tá certo? Não olhar para trás, eu olho sempre para frente. Eu digo assim, olhar para trás como sofrimento, nunca. Eu olho sempre com finalidade de aprendizado, tá certo? Não gosto de ficar voltando atrás para exatamente essa finalidade. Mas eu acredito o seguinte, hoje eu estou num propósito, tá certo? E daqui a pouco eu volto para outra parte. Mas hoje o meu propósito como empresário hoje, André, devido a um negócio, principalmente ao negócio que eu tenho, que é a distribuidora, eu tenho um propósito hoje de agregar negócio de outras pessoas, sabe? A minha distribuidora, eu falo, eu não vendo equipamento, cara. A gente não vende equipamento. A gente entra na operação do cliente, senta com ele, entende qual a necessidade, o momento e a gente vai participando das próximas etapas. Eu nunca penso em ter um momento único com o cliente, não. A gente está atendendo os grandes redes e a gente está impactando de forma positiva. A venda é uma consequência. Perfeito. Muitas vezes eu passo 2, 3, 6 meses, 9 meses, como a gente teve agora, em reuniões com o cliente, entrando em projeto e tal, para começar a fazer a venda. É uma tá venda certo? de cauda longa, né? E hoje eu faço isso também com a Noélia. Eu recebo pessoas do mercado na Noélia, troco ideia, eu me coloco muito à disposição. Naturalmente, isso tem a ver com o que eu vou falar agora, eu não recebo todo mundo. Por quê? Hoje não, já tem um bom tempo. Eu tento me associar a pessoas que estão no mesmo nível de vibração, posso falar assim, de energia. Total. Tá certo? Quando eu vou selecionar um parceiro, um fornecedor, eu tenho que pegar pessoas que estão vivendo o momento que eu estou. Perfeito. Pensando em expansão, pensando de forma positiva, pensando em qualidade, olhar para o negócio. Otimista, eu quero agregar prático. E eu também quero que as pessoas agreguem para mim, tá certo? Perfeito. Então, assim, a gente vive uma vida muito corrida, muito intensa. Não tem tempo para energia ruim do nosso lado, né? Para pessimismo. Não, esquece. Cara que não tem fica tempo. toda hora... Pô, nós estamos vivendo um momento muito difícil agora. Muito. Politicamente, economicamente, talvez vai ter consequências. Para o pessimista tá um mar assim, cheio de oportunidades, né? Para o pessimista olhar motivos para não acreditar. Os caras se esbaldam, né? Se esbaldam. E assim, eu tive a reunião há uns 15 dias atrás com um banco, né? E o cara falou assim, Yuri, como é que você está enxergando o próximo ano? O próximo ano vai ser difícil. Eu falei, cara, sabe como é que eu estou enxergando? Eu sei que vai ser difícil, mas, cara, aí eu me motivo para olhar para dentro do meu negócio e falar, cara, eu vou me preparar. Então, a dificuldade, ela nunca vai ser algo que vá me colocar para baixo ou que vá me paralisar. Pelo contrário, é mais dificuldade, mais motivação. Eu quero melhorar, é a oportunidade que eu tenho. Pô, a pandemia, eu não preciso nem falar, foi um dos piores momentos das nossas vidas, né? Total. Para quem está vivo, um dos piores já momentos. É um milagre, entendeu? Não tem dificuldade econômica da década de 90 que supere aquilo. Tem não. Tá certo? Então, assim, foram vidas, impacto na economia. Cara, foi um dos momentos também que eu mais aprendi. A gente teve muita dor, cara. Sem dúvida. Entendeu? Muita dor. Bicho, eu vou te contar uma coisa. Eu lembro quando, 15 dias de pandemia, que eu comecei a entrar, eu circulava as lojas, que eu tinha que estar perto dos meus funcionários, dar apoio e tal. Pô, quando você via que você estava com parte da equipe afastada, de férias, ou pelo aquele programa do governo que você podia afastar, o governo pagava, cara, aquilo dava uma tristeza muito grande. É verdade. Tá certo? Então, assim, dá um momento desesperador. Mas aquilo não pode te baixar, enfim, é aquilo que faz o seguinte, cara, eu preciso ser mais forte. Eu penso que é aquele raciocínio de... Em toda crise, tem aquele que acaba seu negócio, que não dá certo. E sempre tem aquele que prospera. É isso. Então, a pergunta-chave é, por que eu não posso ser o que prospera? Minha mentalidade é para isso. Por que o nosso... Né, a nossa mentalidade tem que ser, dentro de uma crise, eu sou aquele cara que prospera. Isso. Porque acreditou, porque... Total, eu acho que Então, assim, eu particularmente, cara, eu tenho buscado muito me relacionar com as pessoas certas, né? Até porque isso me dá muito prazer também, sabe? Quando eu compartilho, por exemplo, vim aqui conversar um pouco sobre o negócio, cara, me dá muito prazer,
né? Assim, Tá falando do que você gosta de fazer, exatamente, acredita, né? E é algo assim que isso fortalece também a minha família, né? Eu fico feliz por estar aqui representando a minha família, também não é só a Noélia, a minha família. E é isso, André, assim, eu acho que realmente virão momentos difíceis, mas a gente tem que estar cada vez mais olhando, se preparando mais. Eu acho que isso é motivador, né? Você passou por uma mudança de carreira recente, né? A gente sabe. E você tá aí voando, cara. Né? Não dá para parar para pensar assim, cara, e se isso der errado? Não. Tem uma opção de não dar certo. Exatamente. É isso, é um pouco disso, cara. Né? Você acorda bem e fala assim, eu não tenho a opção de não dar certo. Então, beleza, então vamos lá, né? O Luiz Carlos disse que pensa nos boletos, né? Eu, graças a Deus, não penso nos boletos, cara, mas eu penso muito assim, quantos funcionários, né? Para mim é um indicador de responsabilidade, cara, da nossa família. Pô, no final do ano eu vou ter 450 famílias que de certa forma dependem do meu negócio, cara. Então eu tenho que ser bom também por isso. Não entendo. Eu tenho que ser melhor para eles, entendeu? E eu quero gerar mais emprego, cara. Eu acho que se você, acho que assim, o empresário, né, de qualquer ramo, do meu, do teu, assim, se você não lembra ou não pensa nas pessoas todo dia quando você está tomando as decisões, talvez você esteja na cadeira errada. Porque eu também, meu racional é semelhante a esse teu. São 140 pessoas, qualquer guinada, qualquer mudança de direção substancial, são pessoas que acreditam no propósito, que escolheram este ambiente para ter suas carreiras. Estão comigo. Que estão contigo, né? Estão fazendo a nossa empresa crescer. Bora abrir esse mar vermelho aqui, vamos atravessar. O cara, bora. Eu tô acreditando que vai abrir mesmo, né? É isso aí. O cara precisa acreditar que vai abrir. É isso mesmo. Então, mas cara, assim, queria te agradecer por esse bate-papo de hoje. A gente já teve várias conversas como essa e momentos de troca, uns mais formais, outros mais informais, mas é impressionante como sempre surge uma história nova, uma perspectiva diferente, sobretudo porque nós não estamos parados, né? Você não está parado, não estou parado, a gente não está parado. Então, é isso mesmo. Semana que vem, a gente já tem talvez uma perspectiva diferente disso que a gente conversou aqui hoje. De repente tem até um novo negócio para falar, né? Você eu tenho certeza que ela vai estar empreendendo um negócio novo. Então eu queria te agradecer a presença aqui hoje, cara. Tá bom, meu irmão. Eu que agradeço aí a oportunidade sempre, que você abre as portas pra gente. Não só quando a gente fala no podcast, né, que é muito legal esse momento, mas no dia a dia que a gente conversa, no WhatsApp, às vezes por Instagram. Total. Então a gente sempre está tendo contato. Os diferentes meios de comunicação, né? A gente fala mais pelo digital do que se encontra propriamente. Isso é verdade. É isso aí, estou te acompanhando também na torcida aqui, viu? Quero ver você. Tem que acompanhar. Da próxima vez eu peço que não esqueça de trazer o bolo da avó. Não, com certeza. Ou uma torta de banana. E obrigado. A todo mundo, obrigado pela audiência. Esse foi mais um episódio do AMCast com meu amigo empreendedor, empresário bem-sucedido, um cara positivo, otimista, que olha para o futuro, energia boa, do tipo que faz a gente sair mais animado para fazer também o nosso próprio negócio. Então, fico muito feliz de ter tido aqui essa presença e espero todos vocês aí no nosso próximo episódio do AMCast.